Ei, para onde que você está indo, hein? Que rumo você tem dado à sua vida? Eu estou indo numa direção, eu tenho um destino físico para ir, um local. Estou indo para a cidade de Tampa, daqui a pouco mais eu chego lá. Mas não é desse destino aqui que eu estou falando. Eu estou falando da sua vida, do seu propósito. Você acha mesmo que o seu propósito foi nascer, crescer, alguns casarem, outros não, e ter filhos e ficar velho e morrer? Alguns chegam a morrer na velhice, outros antes. Mas você acha mesmo que é só isso? Que esse é o único propósito que existe para a sua vida? Eu quero dizer para você que se você pensa assim, você está enganado. Está enganado. Você precisa buscar qual o sentido real da sua vida. Eu quero refletir com você aqui uma coisa. É claro que eu vou falar sobre Deus, né? Mas vamos tirar Deus da história. Vamos pensar num mundo sem Deus, sem a religião, e eu digo a religião, toda e qualquer religião que te leve a uma divindade, né? Apesar de eu estar falando do Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que se revelou na cruz, o Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu e ressuscitou o terceiro dia para nos dar a vida eterna. Mas eu quero incluir nesse pensamento, nessa análise, nessa reflexão, eu quero incluir um mundo sem Deus e sem qualquer divindade. Sem qualquer divindade. Seja você cristão, seja você budista, seja você esotérico, seja você muçulmano, seja você, qual seja a sua religião. Pense nesse mundo sem a divindade, sem o eterno, sem o divino, né? Qual o sentido seria? Na verdade seria um caos, porque nós não teríamos respostas para nós. Se a gente analisar o mundo sem Deus, nós não vamos ter a maior parte da nossa história, nós não vamos ter a maior parte das nossas literaturas, das nossas artes, dos nossos museus, da arqueologia, da história dos povos, porque na verdade tudo isso é muito vago sem Deus, tudo isso é muito vago sem a divindade, né? E aí a gente precisa refletir que tem uma questão aí, né? Uma questão muito importante, que é o eterno, que é o divino, né? Afinal de contas, você está vendo aqui a natureza, o homem projeta muitas coisas, é muito inteligente, mas aquela nuvem lá no céu, aquele céu que você está vendo lá em cima, ou essa árvore que você está vendo aí do lado, foi Deus que fez. A pessoa que está do seu lado, ou olha para o espelho, você mesmo, você vai ver que foi Deus que fez, né? Esse ser criador, esse ser eterno, divino, que vai além de uma razão humana, ele é o criador de todas as coisas, né? Você pode dar o nome que for, mas esse divino,
Ele é o Criador de todas as coisas. É claro que algumas religiões vão dizer que tem deuses aos milhares, né? Eu prefiro acreditar num Deus só que fez todas as coisas do que em muitos deuses para muitas coisas. Mas ok, não tem problema, você pode pensar o que você quiser, porque a minha reflexão nesse momento é para que você perceba que existe um eterno, existe aquilo que é divino, né? A gente pode pensar no mundo que no que é criado, o ser criado, a criatura e o divino, né? E no que diz respeito à criatura, ao ser criado, todos nós estamos no mesmo nível, né? Por quê? Porque nós não somos os criadores. E aí a gente tem do homem à barata, tudo é criado, é ser criado. Do homem a minhoca, ao verme mais desprezível do mundo, todos nós somos seres criados. E aí eu quero dizer para você que, apesar de estarmos nesse nível de seres criados, nós temos uma vantagem em relação aos outros animais, aos outros seres criados. É que nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. E aí eu quero dizer para você do Deus que eu creio, do Deus que diz que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. O Deus que eu creio é o Deus de Israel, é o Deus da Bíblia, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus criador de todas as coisas, e Ele diz que Ele é o Criador e que Ele deixa eu passar por lá de cá. E Ele é o Criador de todas as coisas. E quando Ele criou todas as coisas, Ele viu que eram boas todas as coisas. Os céus, a terra, o mar, tudo que Ele projetou e que Ele idealizou era bom. Quando Ele fez a lua, as estrelas, o sol, Ele viu que era bom. Mas quando Ele criou o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele viu que era muito bom, muito bom. E aí, eu quero que você caminhe comigo nesse pensamento, nessa reflexão. Quando Deus fez você, Ele fez com um propósito eterno. Ele viu que era muito bom e Ele sonhou com você. Ele sonhou com essa geração de homens e mulheres que Ele estava criando conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e Ele tinha um plano eterno para todos nós. Só que nesse reino eterno do Criador, Ele também nos apresenta e nos conta que Ele tinha outros seres criados, né? E nós chamamos de anjos. Talvez a sua fé creia em anjos, talvez não creia, mas eles existem. E a minha fé bíblica diz que 1/3 dos anjos, 1/3 parte de todos os anjos se rebelou contra o Senhor, se rebelou contra o Criador. E aí o Criador, ele
expulsa do seu reino eterno, do seu céu celestial, ele expulsa essa terça parte dos anjos. E ele expulsa, e ele tem ali agora 1/3 dos seus anjos que são inimigos, que são seres angelicais, porque eram anjos, e esses seres querem destruir tudo que diz respeito a Deus. Há uma guerra espiritual, há uma batalha eterna, há uma batalha espiritual que vai além de muito entendimento nosso. Nós entendemos uma parte. Essa é a verdade. Ninguém é capaz de entender totalmente. Mas naquilo que nós entendemos, nós podemos também ter a compreensão daquilo que é eterno e daquilo que Deus fez. Porque quando Deus faz o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus traz para si uma geração de homens criados agora com um outro propósito. Um propósito de se revelar através de nós, de se expressar através dessa criação. Essa criação que vai ter dentro de si o próprio Espírito de Deus. E quando Deus forma o homem, ele sopra dentro do homem o seu fôlego, o seu espírito, e dá vida a esse homem. Estou falando do início do Gênesis. Se você quiser conhecer mais, lá Gênesis 1, 2, 3, 4, você vai entender bem tudo isso que eu estou falando. Mas como Deus viu que era bom todas as coisas, e viu que era muito bom o homem, a criação, a coroa da criação, Deus ficou muito feliz. Mas os seus inimigos, eles vieram contra, porque quem tem inimigo sabe o que é um inimigo, né? Um adversário, alguém que está indo contra você, sabe que as pessoas fazem aquilo que é mal, né? E aí esse inimigo de Deus também fez o que era mal. E aí ele vem na primeira criação de Deus, e ele quer destruir essa criação, e ele engana. Presta bem atenção, ele engana. Mesmo Deus tendo dado a orientação, esses inimigos, eles vêm e enganam a criação de Deus. E o homem, a partir desse engano, o homem cai da posição de ser criado à imagem e semelhança de Deus, e esse homem ele fica agora sendo gerado e gerando filhos a partir da sua própria imagem, não mais a partir da imagem e semelhança de Deus, mas a partir agora da sua própria semente, porque Deus retira do homem que desobedece, que quer viver independente de Deus, Deus retira essa semente. Não, a partir de agora, ok, vocês vão viver segundo a sua própria semente. E aí você pode falar assim, pô, mas Deus não sabia de tudo, Deus não, que é onisciente, planejou tudo, ele não sabia como que era, e não sabia que o homem ia ser enganado. É claro, Deus sabia tudo, inclusive já estava tudo planejado, né? Se você caminhar pelo conhecimento bíblico, você vai entender que estava tudo muito bem planejado. E aí Deus dá uma promessa
ao primeiro homem, à primeira mulher, dizendo que através da semente daquela mulher, ele daria alguém que iria esmagar a cabeça da serpente, né? A serpente é a figura do inimigo de Deus, daquele que fez o motim no céu. E aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente sempre vai voltar na palavra de Deus para João 3,16. E eu sou um amante de João 3,16. Na porta do meu quarto tem uma placa de João 3,16. Porque todos os dias eu quero lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero dizer para você que apesar de toda luta que a gente possa ver, toda a guerra espiritual, de toda a história, toda a trajetória, né? Deus não desistiu do seu propósito eterno. Ele continua vendo em nós a sua família. E Ele quer construir em nós, construir com a gente essa família. Essa família de homens e mulheres semelhantes a Ele, ainda naquele propósito da sua imagem e a sua semelhança. Ele ainda quer esse propósito, Ele ainda quer esse relacionamento, Ele ainda quer essa família. E aí Ele diz assim, que Jesus, Ele é o primogênito entre muitos irmãos, que a partir de Jesus Ele reconcilia toda a humanidade caída, toda a humanidade perdida. Ele reconcilia com o Pai. Jesus faz a paz entre nós. Jesus faz a reconciliação eterna entre nós. E agora a semente que Deus deu lá no início, Ele dá agora através de Jesus. A semente da sua própria imagem, da sua própria semelhança, daquilo que é maravilhoso, grandioso, glorioso, que vem dele mesmo, agora Ele dá através do Filho. E na verdade esse Deus, Ele é tão maravilhoso, tão bondoso, que Ele mesmo desceu do seu trono. Ele mesmo veio habitar entre nós. Ele mesmo veio se entregar por nós. Ele mesmo veio experimentar a nossa própria vida, né? Sabe aquela história que as pessoas falam assim, porque fulano é rico, não sabe o que é ser pobre, nunca passou necessidade na vida, não sabe o que eu passo. Não tem essas falas, né? Com coisa que a riqueza impede alguém de se cometer um suicídio, de ter um divórcio, de ter um câncer. A riqueza não impede nada, né? Mas as pessoas usam isso, né, como uma forma de criticar, julgando que a outra pessoa não sabe da realidade. Realmente, às vezes não sabe mesmo. Mas o que Deus fez? Ele saiu do trono dele. Ele deixou a glória dele. Ele deixou a eternidade dele. E veio habitar entre nós, veio viver entre nós. E Ele começou essa trajetória no ventre de uma mulher. Olha a humilhação que o Criador passou. Aquele Criador que está no divino, Ele agora se rebaixa a condição de ser criado. Mas é a condição de ser criado de forma divina. Porque aí Ele usa o ventre de uma mulher e tão somente o ventre da mulher, para mostrar quem é Ele, né? Eu não vou usar o homem com uma mulher para gerar
um ser. E agora vai ser Ele mesmo, o próprio Deus. E nessa obra divina através de Maria, que Jesus se revela através do ventre daquela mulher, traz o homem Jesus, traz o homem que vai sentir dores, traz o homem que vai saber o que é padecer, traz o homem que vai saber o que é sofrer, traz o homem que vai sentir sede, que vai sentir fome, que vai sentir cansaço e que vai saber exatamente tudo o que nós sentimos. O homem Jesus, o carpinteiro, aquele nazareno da cidade de Nazaré, ele já começa a sua trajetória no ventre de uma mulher que tinha talvez 13, 14 ou 16 anos, ainda moça, que está grávida e que certamente já está com um sentimento de apedrejamento sobre ela, porque afinal de contas, como pode uma menina aparecer grávida se ela não estava casada e não tinha marido? E Deus faz toda a condição ali que José abraça Maria e casa com ela e espera a criança nascer para depois ele ter relacionamento com ela. Enfim, mas o trauma de já estar no ventre de uma mãe com medos justos para a sua época, faz Jesus se aproximar de nós, faz Deus experimentar o que muitos de nós já experimentam. E a caminhada desde o ventre até a sua trajetória até Belém, em cima de um burrinho, Maria grávida, depois chega na hospedaria e não tem lugar para ele na hospedaria, e depois Maria vai ter o neném numa manjedoura, num coxo, né? E a criança nasce e tem como berço o seu coxo. E Jesus, enfim, é toda uma trajetória de dores, de sofrimento, de traumas emocionais, físicos, que Jesus passou por nós para nos mostrar o seu grande amor. E aí dá sentido à nossa vida, porque Ele traz a razão da nossa vida em Deus. Ele diz para nós assim que Ele é a luz do mundo. E quem está nele não está em trevas. Quem crer nele não está em trevas. Ele diz também que Ele é a ressurreição e a vida. E quem crer nele, ainda que morra, viverá. Ele diz que Ele é o pão da vida. E quem comer desse pão jamais vai ter fome. E Ele diz que Ele é a água da vida, porque se você tem sede de Deus e quer beber da fonte da água da vida, você precisa ir até Jesus, porque Ele é a fonte de água da vida. Ele diz inclusive que se você crer nele, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir um rio de água da vida, para sarar e para saciar a sede, para curar, para limpar e para lavar muitas outras pessoas. Então, eu quero dizer para você que Deus não desistiu do propósito eterno dele. Deus não desistiu do início de todas as coisas. Pelo contrário, Ele está completando agora o seu propósito dia a dia, a partir de Jesus. Muitas pessoas não viram Jesus, mas creram na promessa de Jesus, creram que Ele viria.
Muitas pessoas do seu tempo viveram com Jesus e creram nele. E após a sua morte e a sua ressurreição, muitas pessoas, até nós hoje, cremos em Jesus. Bem, essa é uma questão de fé. Você pode caminhar dentro da sua religião, dentro da sua fé, mas eu tenho certeza que a sua fé e a sua religião, se não está em Cristo, se não tem Cristo como centro, se Jesus não é o Senhor e única fonte e único Salvador, você está fora. Está fora porque Ele é a fonte de vida. Ele é a excelência da glória de Deus. Ele é o próprio Deus se revelando a nós. E eu tenho certeza também, e não tenho medo de dizer isso, que nenhuma religião, e aí eu digo nenhuma religião, inclui a minha religião. Nenhuma religião pode levar você e eu para Deus. Nenhuma religião pode resgatar o homem e salvar o homem. Na verdade, a palavra religião, ela vem, se eu não me engano, do latim, que é religare. E religare tem muito a ver com religar o homem perdido ao Criador. E aí sim, nesse sentido, Jesus é a nossa religião. Nesse sentido de religar o homem pecador, perdido, vazio, sem Deus, ao próprio Deus novamente, Jesus, ele é a nossa religião. E aí sim, a minha religião é Jesus e a minha religião salva. Não a minha igreja, não a minha instituição, não o local que eu vou, não o local que eu me reúno, não as paredes, nem as placas. Isso inclui a sua religião também. Mas Jesus sim, Ele é a vida. Ele é quem religa o homem ao Pai. É Ele quem completa a obra de salvação. É Ele quem completa a obra de religar e trazer paz entre o pecador, entre o homem perdido e o Criador, e o Pai de todas as coisas. Então, eu quero te convidar a refletir sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Para onde você está indo? Eu sei para onde eu estou indo. E pela fé na palavra de Deus, pela fé em Jesus, eu estou no caminho. E você? Qual o caminho que você está? Eu quero dizer para você mais uma vez, só um caminho leva a Deus. E esse caminho é Jesus. Se você está em Jesus, você está indo em direção a Deus. Mas se você não está em Jesus, se você não crê no Deus da Bíblia, se você não crê no Jesus da Bíblia, se você não ama a palavra de Jesus, se você não se rende a Jesus, você não está no caminho. Você está na perdição eterna. E aí eu tenho que afirmar para você, se você diz que crê em Jesus, você precisa crer no que Jesus disse. Pelo menos o Jesus da Bíblia, ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Qual Jesus você crê? Qual Deus que você crê? Nenhum Deus de nenhuma religião fez o que o Deus de Israel fez por mim e por você. Nenhum Deus de nenhuma religião, nenhum ensino, doutrina de qualquer religião que seja, te garante a vida eterna com Deus. Somente Jesus. Somente o Deus da Bíblia. Somente o Jesus da Bíblia. E aí você precisa optar e decidir por qual caminho você vai seguir. Você tem a opção de seguir o caminho certo,
e você tem a opção de seguir o caminho errado. Bem, vamos pensar assim: se você está certo, eu não perdi meu tempo estando em Jesus. Eu não perdi meu tempo seguindo Jesus. Mas e se você estiver errado? Eu continuo não perdendo meu tempo. Mas e você? Para onde você vai? Para onde você vai passar a sua eternidade? Você vai escolher ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, amigo de Jesus, semelhante a Jesus, ou você vai querer se juntar àquela rebelião eterna que foi feita no céu? A Bíblia diz, Jesus afirma, que existe um lago de fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Veja bem, foi preparado para o diabo, aquele que se rebelou, e os anjos, aquela terça parte dos anjos. Não foi preparado para nós. Existe um lago de fogo. Mas aquele que nega o Senhor, aquele que renuncia ao sacrifício de Jesus e aquele que não se entrega a Jesus, ele, se não tiver no caminho, ele vai ser lançado no lago de fogo, de enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Esse é o Jesus da Bíblia. Se você não crê em Jesus, se você não crê em Jesus da Bíblia, se você não crê no ensino de Jesus, eu quero dizer para você que você não tem resposta. Lembra que se a gente tirar Jesus, tirar a religião, tirar o divino, tirar aquilo que é criador e eterno da nossa história, não tem sentido a nossa vida? É isso que eu falo. Se você não seguir a Jesus, não tem sentido a sua vida. A nossa vida só tem sentido em Deus. A nossa vida só tem sentido no Criador de todas as coisas. É saber de onde vim e para onde vou. Ora, eu vim do Pai e eu vou voltar para o Pai. E a minha missão aqui é anunciar para todos sobre o Pai. Ele me dá sentido à vida. Ele se entregou e entregou a própria vida por mim, por você. E Ele quer que agora você se renda a Ele, se entregue a Ele. É uma questão de razão, é uma questão de inteligência, é questão de você ser confrontado com você mesmo e falar: opa, peraí, por que eu estou caminhando nesse sentido? Eu posso caminhar melhor, eu posso viver melhor. Então se entregue a Jesus. Eu quero compartilhar com você essa palavra, quero convidar você a divulgar para outras pessoas e quero dizer para você que você pode ser salvo em Jesus. Faça comigo essa oração. Eu estou dirigindo, não vou fechar os meus olhos, é claro, mas repita comigo essa oração. Se ela for verdadeira em seu coração, com certeza Deus vai receber você e escrever o seu nome no livro da vida. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo seu sacrifício na cruz por mim. Eu quero te agradecer pelo propósito eterno do Pai, que é continuado em ti. E a obra consumada da cruz, ela é perfeita para que todo aquele que crê no Senhor tenha a vida eterna. Então eu quero crer no Senhor, eu quero me render ao Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados ao Senhor e quero pedir que o Senhor escreva o meu nome no teu livro para que eu seja salvo, para que eu seja semelhante ao Senhor, para que eu possa buscar em ti a fonte da vida, a razão da minha própria vida e da minha própria existência. Senhor, em nome de Jesus, eu quero falar com o Pai. Pai, obrigado, Pai, porque o seu Filho Jesus se rendeu na cruz em meu lugar,
perdoando os meus pecados. E eu peço que o Senhor me ajude nessa caminhada de fé, nessa caminhada cristã, de me entregar ao Senhor e de viver no Senhor, para o Senhor, em Ti. Me ajude, Pai, em nome de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, o Senhor é o Consolador. O Senhor é a promessa de que Deus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos traga luz, revelação e entendimento sobre toda a palavra de Jesus, sobre toda a palavra de Deus. E eu quero compreender com clareza sobre o Teu reino, a Tua justiça e a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e ela foi sincera e ela veio também do seu coração, eu tenho certeza que Deus já escreveu o seu nome no livro da vida. E eu quero ajudar você a caminhar. Eu quero ajudar você a seguir a Jesus. Eu vou colocar o meu WhatsApp e eu quero de alguma forma fazer contato com você. Eu quero de alguma forma cooperar com o Espírito Santo para que você possa seguir a Jesus, tá bom? Desculpa o vídeo longo, mas é palavra de Deus, não podemos perder o nosso tempo. E eu fico feliz de poder estar compartilhando com você mais um pouco da palavra de Deus. Fica com Deus.